Pois é, e para falar sobre essas definições, esse desfecho dessa chapa que foi lançada ontem, na condição ainda de pré-candidaturas, o Jornal da Manhã recebe com muita alegria hoje o pré-candidato ao governo do estado, Fábio Dantas. Governador, bom dia. Bom dia, Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, bom dia a todos que estão nas redes sociais. Hoje estamos no Day After, né? Pois é, depois... e só para explicar aos nossos ouvintes, a gente vai se referir ao ex-vice-governador, ex-deputado Fábio Dantas como governador, porque foi o último grande cargo que ele exerceu, que ele ocupou, né? Então para ninguém pensar que a gente está fazendo aqui nenhum futuro também, nenhuma adivinhação. Mas, governador, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Estamos no dia seguinte do lançamento da pré-candidatura. Por que o senhor aceitou o desafio de ser candidato ao governo do Rio Grande do Norte? Ontem, inclusive, no discurso eu falei muito sobre o porquê, né? O porquê, porque o Estado nós não podemos mais perder tempo. O Rio Grande do Norte, a estagnação tomou conta da economia do nosso Estado. Nós não temos um governo que pensa em solucionar os problemas imensos da nossa sociedade, mas um governo que paira por decidir os interesses do seu partido. É assim no Rio Grande do Norte, é assim na maioria das ações que são poucas e quase inexistentes nos municípios, todas elas têm a seiva do partido do qual a governadora é atualmente filiada. Então, não é esse o Rio Grande do Norte dos nossos sonhos. O Rio Grande do Norte que eu quero para mim, para os meus filhos, meus netos, é um Rio Grande do Norte sem cor partidária, sem a sombra do sectarismo, da direita ou da esquerda. Eu quero um Estado que seja construtor do desenvolvimento para todos. Nós não podemos estigmatizar uma sociedade com base em princípios da Idade Média. Nós somos acima disso. Nós somos o berço de uma civilização inteligente, de pessoas que têm a capacidade de construir isso aí. E ao longo dessa evolução, dessa pré-candidatura, muitos companheiros estiveram nessa tentativa de construir um nome para isso aí. Acho que demoraram a me procurar. Mas isso, governador, vai de encontro ao que o senhor mesmo falou aqui no Jornal da Manhã. O senhor defendeu em outra oportunidade aqui, que foi recebido por nós, que a gente conversou, que o nome do candidato à oposição só deveria ser lançado em junho, porque senão ele seria aniquilado durante esse período. O que é que mudou no seu pensamento? O que é que mudou? Não mudou. Eu ainda acho que está cedo. Eu acho que deveria ser junho ou julho. Por quê? Porque eu não tenho recall, então naturalmente eu não vou aparecer muito nas pesquisas de opinião pública e isso aí vai dar um desestímulo, eu acredito, né, que pode até ser. Mas o que eu recebi de mensagem, de companheirismo, de pessoas incentivando a pré-candidatura... Incentivando / pressionando? Não incentivando mesmo, pessoas simples, pessoas que saem das ruas, das casas, não são lideranças políticas. A gente tem um estigma muito de olhar quem está com a pessoa. Eu já penso que eu nasci muito grande nesse processo. Por quê? Porque dezenas de prefeitos de todas as regiões do estado, quando não é o prefeito, é o outro lado querendo nos apoiar. Tem cidade que nós temos os 3 lados, tem que administrar essa discussão. E eu começo a ficar preocupado, mas eu vejo que isso não é porque eu tenho uma estrutura de poder, não é porque eu tenho, não tenho nada a oferecer. Por quê? Não me preocupo porque eu gosto daquilo que vem de baixo para cima. Vir de cima é muito preocupante. O que é que eu pude entender desse processo? É que eles estão sintonizados com o sentimento das ruas, que não querem mais Fátima. Então, eu acho que é isso que trouxe aquele público esses apoios. Que aparece numa faixa de 50% nas pesquisas de opinião, que estava à espera de um outro nome. Agora, como convencer esse eleitor que esse nome pode ser Fábio Dantas? Primeiro, eu quero debater os projetos e programas que podemos apresentar durante os 4 próximos anos. Eu acho que isso é fundamental. Cair no jogo da federalização de uma eleição, de uma discussão de presidente da República ou de uma luta inglória, de debater raízes muito enraizadas na esquerda, eu não vou entrar nisso. Eu, por exemplo, eu fui filiado ao PCdoB. Aí a direita às vezes reclama que eu fui filiado. Mas para mim foi uma experiência muito gratificante. Por quê? Porque eu pude entender como é o processo dentro daquele espectro político. Eu pude entender e não concordar. E desde o início, não posso dizer isso depois de 4 anos que eu passei naquele partido, mas eu sempre disse, porque eu sempre entendi que o bom senso deve prevalecer em qualquer agremiação partidária. Eu não posso defender uma bandeira que não tem defesa. Então, assim, para mim, dizer que, olha, eu até já critiquei, eu até já disse alguma vez, olha, eu saí porque tinha bandido, defendo bandido e tal.
Mas eu acho que no final disso tudo foi uma experiência válida. Eu pude sair porque não concordo com muita coisa do que eles têm. Eu pude sair porque eu entendo que a gente pode construir uma política que tenha aspectos positivos da direita ou da esquerda. Então, eu não me encaixo nesse perfil e se pretenderem me fazer como um candidato para defender aquilo que não tem defesa, seja da direita ou da esquerda, não contem comigo. Eu não vou fazer parte disso. Como é que o senhor está vendo as críticas que estão partindo dentro do grupo que o senhor está chegando, que é o grupo que é liderado também aqui, representado aqui no Rio Grande do Norte pelo ex-ministro Rogério Marinho, essas críticas de que o senhor já teve um passado no Partido Comunista e que isso poderia ter reflexos aí nesse seu projeto para o governo? Eu acho interessante porque quando eu me filiei ao PCdoB, nem direita no Brasil tinha organizado. Não existia nem naquela época não, de falar pessoa que possa liderar. Então todas as pessoas do Brasil migraram para os partidos de centro ou de esquerda. Foi assim com o PSDB, que era um histórico de meia direita. Foi um momento da vida política brasileira. O Brasil nunca teve isso, até porque passou muitos anos e apareceu uma pessoa de direita, um pouco mais extrema, que foi Bolsonaro em 2018. E naquele arco de alianças de 2018, nós fizemos parte. Cristiane foi candidata numa coligação com o PSL. Então ela foi candidata já com o PSL, ajudou na eleição de Azevedo e o Solidariedade deu com os seus 106 mil votos a eleição a Girão. E se não tivesse Girão na coligação, outro tinha sido eleito que não do PSL, porque o PSL só teve 89 mil acabou votos. Ajudando o PCdoB. Então hoje a voz do PSL, a voz com mandato na Câmara dos Deputados, deve grande parte à ajuda do Solidariedade. Governador Fábio Dantas, o senhor está explicando a sua posição, que muito também durante a campanha, claro que isso vai aparecer também. Claro. E ontem já surgiram vídeos ligando bastante o senhor ao ex-governador Robson Faria, querendo inclusive atribuir ao senhor parte do fracasso que muitas pessoas avaliam do governo de Robson Faria. Queria saber como é que o senhor vai lidar com isso, o que o senhor tem a explicar à população sobre sua relação e sobre a atuação no governo. O meu discurso ele vai ter um tom agora e um tom mais forte lá na frente. Por quê? Porque é só isso que tem contra mim. É só isso, porque vice é vice. Segundo Carlos Eduardo, essa frase vice é dele. Vice, né? Então, assim, eu acho interessante porque o vice de Mossoró nem cadeira para sentar tem, né? Eu era um vice que... Eu tinha uma esposa que era deputada estadual. Estava na Assembleia Legislativa e eu não tinha a dependência preeminente da subordinação ao governador. Eu sempre disse o que eu queria dizer. Eu sempre fui muito... Eu não quis ter nem secretário adjunto, nem subsecretário para não depender de Sei Robson. Até queria que eu nomeasse pessoas. Mas ele entregou o governo ao PT. 13 secretarias e órgãos foram entregues a Fátima e o seu partido político. Mineiro era o líder do governo de Robson, como foi líder do governo Iberê e Vilma. O PT participou de 4 dos últimos 5 governos do Rio Grande do Norte. Então o PT também faz parte dessa culpa? Ele é sócio do caos. E ele participou ativamente da campanha de Robson. E interessante, porque na reeleição de Robson, eu não votei em Robson, eu votei em Breno Queiroga. E Robson votou em Fátima para governador. E ela não disse isso com ele quando foi receber o apoio dele no segundo turno. Robson disputou o primeiro turno, no segundo turno teve lá. Fazem 1.200 dias que acabou o governo de Robson, né? Aí estamos com 1.200 dias de governo, mas ela não tem nada a apresentar, a não ser olhar no retrovisor. Eu tenho pena desse tipo de governo, que, pronto, as mensagens de ontem, elas são muito pobres no conteúdo, porque elas não retratam a verdade. Eu vim inúmeras vezes à Tribuna do Norte, a 96 FM, dizer que estava errada a condição do governo, que precisava fazer reformas. Ninguém vai governar esse estado sem reformas. Hoje a governadora tem um pouco de mais tranquilidade na gestão financeira, porque o governo federal ajudou e socorreu a pandemia a todos os estados e municípios. Não existe um estado nem município com dívidas mais. A governadora é a última a pagar a folha dos atrasos. Ela inclusive paga sem reajuste. Fazem 4 anos ela ainda não concluiu essa folha. O Rio Grande do Sul pegou uma situação mais grave, Minas Gerais já quitou essas folhas. E a inflação já passou da casa dos 10%. A inflação já comeu esse dinheiro e ela não vai pagar a correção. E quem vai terminar pagando essa correção sou eu. Me dê 60 dias que eu pago ela. Olha aí, já é uma proposta aí de um pré-candidato, né? O senhor fala em sócio do caos. O senhor disse que o PT também foi sócio do caos. Como fazer uma frase... Não, eu não sou sócio do caos, não. Eu estou dizendo que o PT é o sócio do caos. Como fazer uma afirmação dessa, vice-governador, tendo no seu palanque o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é filho de Robson? Olha, Fábio Faria é um grande parlamentar do Estado. Ele representa um ministério de um governo que tem os ministérios com bons serviços à sociedade. Fábio Faria é um agente político importante em qualquer processo político. Eu tenho certeza que ninguém desprezaria eu acho que ele no futuro tem muito a dar pelo Rio Grande do Norte. Ele está querendo sair da política, né? Ele tem um voto. Ele declara o apoio
a nossa candidatura esse ano e se diz que no final do ano vai sair de vez da política. Eu até ontem fiz um apelo no discurso que ele continuasse na política para trazer muito... Essa questão de olhar no retrovisor, deixa eu te dizer, se eu fosse a governadora eu não dormiria, porque de tanto falar no passado, ela termina tropeçando nos corpos derivados da falta de UTIs, da falta de respiradores, da compra de respiradores superfaturados, da montagem de um hospital, da inexistência da montagem do hospital em campanha, da colocação de superfaturamento ou de ações suspeitas no Hospital João Machado, que terminou a Polícia Federal batendo na porta da Secretaria de Saúde e sendo demitida a Secretaria Adjunto, sem falar em saco de lixo, sem falar em pesquisas desnecessárias. Então, eu acho que ela perde tempo em falar num passado do qual ela não vai conseguir me acusar. E pode até me acusar para aqueles que já são do seu meio, da sua sociedade. Mas eu quero mais, eu quero debater o Rio Grande do Norte, eu quero que ela entre no processo democrático. Eu não vou ser um cara que vai tornar Fátima, a vida dela, chata, não. Eu quero debater com ela os problemas do Rio Grande do Norte, junto com os outros pré-candidatos, com o Stives, com o doutor Haroldo, com todos eles. Eu acho que eu quero enriquecer o processo. Eu não venho aqui para empobrecer ele, nem tornar ele uma vala de pessoas mortas, por exemplo, pelo fascismo. Nada disso. Eu quero discutir e debater o futuro dos nossos jovens. Vice-governador, ontem também, durante a solenidade lá do Solidariedade, foi perguntado ao pré-candidato, ao ex-ministro Rogério Marinho, sobre como seria o apoio dessa chapa ao presidente Jair Bolsonaro. E o Rogério Marinho, ele disse que sim, para resumir o que ele disse, que o presidente Jair Bolsonaro estaria sim apoiado por essa chapa. Eu queria saber qual vai ser a sua postura com relação ao governo federal e se espera dar votos do bolsonarismo nessa eleição. As ações do governo Bolsonaro, o recurso enviado na pandemia, os recursos enviados na pandemia e os recursos enviados para pagamento da folha de pagamento de todos os estados, que foi o aumento e o incremento do fundo de participação dos estados e municípios, isso foi fundamental para o estado que nós temos. A discussão do debate, nós temos aí até a convenção para construir essa candidatura, isso é uma pré-candidatura. Até lá eu tenho certeza que nós vamos ter dentro da união dos partidos a melhor solução para isso. Nós precisamos do apoio, por exemplo, do União Brasil, que é do senador José Agripino, do presidente da Câmara, Paulinho Freire, e que não são afinados diretamente com o bolsonarismo. Eu preciso dos votos, os apoios do bolsonarismo, preciso do centro e preciso daqueles da esquerda que estão insatisfeitos com a governadora atual. E como porque o senhor eu quero vai ser o conseguir governador unir todas todo esse leque? Juntando eles a um projeto de desenvolvimento de um Rio Grande do Norte feito para todos e não para poucos. Eles são muito diversos em suas ideologias. Mas eu já convivi com todos eles. Eu conheço bem cada um deles. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, e o ex-senador José Agripino, eles disseram textualmente que não eram apoiadores do nome de Fábio Dantas para ser candidato a governador pela oposição. Como é que o senhor recebeu essas declarações e como é que o senhor vai conseguir convencê-los, se é um projeto óbvio, de convencê-los aí ao seu lado? O senhor conversou com o Álvaro Dias? Com o senador Agripino eu conversei pelo telefone, até porque eu não poderia conversar com o Agripino antes, que eu não era pré-candidato e nem tinha a possibilidade de ser. Eu fui o nono reserva do reserva, né? Você foi o 11º, o 11º, na conta, pronto. 11º é bom, número 11, né? Um número até bom. Romário, baixinho. Romário fez a Copa do Mundo, depois de 24 anos, retornar ao Brasil. Eu conversei com o Zé Agripino e a conversa com ele sempre muito educado, sempre muito cortês em todas as conversas que eu tive. E ele disse que vai reunir o partido na próxima semana para tomar uma deliberação, porque a proposta dele não é contra a pessoa de Fábio, nem contra nada nosso, não. É exatamente a priorização da chapa proporcional, porque eu acho que é a grande entrave esse ano dos partidos políticos. Vão sofrer muito para eleger deputados federais por conta dessa legislação nova e a sociedade vai ficar muito triste no final dessa eleição de deputado federal. Por quê? Porque vai votar em muita gente, as pessoas vão ter muito voto e vão perder a eleição, porque é um processo matematicamente muito complicado. Você vai contar um cidadão que ele deu lá 3 vezes mais votos do que um outro que se elegeu. E não vai ser igual às outras eleições, vai ser muito pior dessa vez. Acabou a coligação nesse momento. Mas para o foco da majoritária, o senhor conversou pelo telefone com o senador José Agripino? Sim, ele vai colocar isso para que delibere com todos do partido. Eu acho que é democrático. O prefeito de Natal, Álvaro Dias? O prefeito de Natal, eu tenho sempre elogiado muito o Álvaro em todas as ações, principalmente dizendo da importância dele na pandemia e nas ações a favor da sociedade potiguar naquele momento. Se não fosse a Prefeitura de Natal, se não fosse o trabalho do Dr. George e de Álvaro Dias,
tenho certeza que a população teria tido teríamos definhado muito a população, teria morrido muitas pessoas a mais. Então, assim, eu acho que ele é uma pessoa muito importante no processo, mas ele não é candidato. Ele não é meu adversário. E parece que estão encaixando como se Álvaro fosse meu adversário. Qualquer uma pessoa queria o apoio de Álvaro. Eu não sou diferente dessas pessoas. Um candidato ao governo com o apoio de um prefeito bem avaliado faz a diferença. Diferente, não tenha dúvida. E assim, eu como qualquer outro pré-candidato, eu acho que Álvaro é hoje um agente importante nesse processo. Mas eu vou ser candidato com ele ou sem ele. Eu vou esperar que ele, se ele puder nos apoiar, será um processo muito positivo para a campanha. Se ele não puder apoiar, vamos tentar construir uma história em Natal do qual o PT nunca venceu em Natal. Nem Lula venceu Alckmin. O vice-governador vai ajudar nessa união desses partidos? Vamos tentar que isso traga também algum apoio, né? A questão do vice. E tem uns 800 vices, viu? Eu já vi muito candidato que não tem vice. Tem mais do que 11? Então vamos citar pelo menos 15 aqui. Não tem pouco, não. Mas todo dia eu recebo. Então vamos para o capítulo PSDB, que é um partido importante, é o maior partido da Assembleia, né? Um partido que tem 12 deputados, tem o prefeito filiado, tem Ezequiel Ferreira, que foi um daqueles 11 nomes que entrou no processo e não aceitou. Qual o tamanho do PSDB que vai lhe apoiar? O PSDB vai estar na chapa conosco, né, no processo de... Oficialmente filiado, lá, coligado, né? Essa garantia foi dada... Pelo próprio presidente da Assembleia e junto com os deputados que compõem o partido, o PSDB. O Rogério, junto com Tomba, Gustavo Carvalho, José Dias, Getúlio Rego, Nelter Queiroz, Galeno Torquato, todos eles têm essa garantia do presidente que nós vamos estar unidos. Mas a metade do partido não está alinhada com sua candidatura. Faz parte. Um partido que tem 12 deputados, é muita pluralidade, é muita discussão. O próprio PT tem segmentos de mineiro, tem segmento de fato, tem segmento... Também está dividido, né? Que não aceita candidaturas. Toda a vida é um processo, como se diz, é um nascedouro, né? Mas isso é o seguinte, Ezequiel, comigo, sempre foi um amigo que eu tive na Assembleia, uma pessoa do qual eu sempre respeitei muito e sempre tivemos um diálogo muito bom. É importante para Ezequiel, lá na frente, eu acho que ele não precisa se decidir agora por candidatura, eu acho que ele lá na frente pode ser um agente indutor, por exemplo, de um final de primeiro turno que esteja precisando de um empurrãozinho para a gente terminar vencendo já no primeiro turno. Pode ser um vice? Não, acho que não. Ezequiel não vai, ele não foi para o processo como governador, vai ser vice. Mas ele é um agente importante, por exemplo, a campanha... ela tem uma evolução que a gente não pode prever. Se chegar no final, a eleição tiver para ser decidida no primeiro turno a nosso favor, ele pode ser o que vai dar o plus final para que a gente possa terminar e vencer a eleição. Então, eu muito paciente, é uma maratona, né? É uma corrida de 100 metros, não. Quem corre muito, morre no final. Pode ser o famoso coelho. 40 quilômetros, né? Vamos lá. Vice-governador, o pessoal aqui no chat estava perguntando sobre a possibilidade do PL indicar o vice, porque seria até uma forma mais de ligar a sua candidatura a uma oposição ao PT. Qual a possibilidade do PL indicar o vice na chapa? Olha, candidato é o seguinte, se a gente faz parte de uma coligação, todos os partidos decidem quem vai ser o vice. Então eu vou deixar isso para eles. Os nomes vão ser apresentados no momento oportuno e eles vão decidir lá quem é o vice. Cite pelo menos 3. Os que citaram para mim são muito bons. Por exemplo? Não vou adiantar, não. Não vou adiantar, não. Vice-governador Fábio Dantas. Até porque quem trouxe esses nomes foram os partidos, outras pessoas, e aí eu não conversei com eles, até porque eu não vou criar essa expectativa para que eles possam decidir entre eles. Para mim, todos os que apresentaram são excelentes, e todos eles com muita capilaridade nos seus segmentos, nas suas regiões. Tudo gente muito boa. Vice-governador. Agora, se lembrando, o vice vai ser um partícipe do meu governo, diferentemente. Não vai ser um vice-vice, não? Não, mas é sempre assim. Eu sou responsável pelo meu governo. Eu sou responsável por todos os secretários que eu anunciar. Aquele que errar, eu vou tomar a decisão. Eu não vou colocar na culpa em terceiros e muito menos no vice. Ao vice, ele vai ter a função de me substituir, de me ajudar nas minhas decisões, mas eu jamais, quando terminar 4 anos, vou exigir que alguém me culpe o vice de nada. Eu assumo o meu governo, eu assumo a minha responsabilidade. A maioria dos políticos, eles se escondem. Eu não tenho esse medo, eu não tenho medo de ser político. Eu tenho orgulho de tudo que eu faço.
E eu quero fazer bem tudo aquilo que eu faço. Benes Leocádio seria esse nome? O ouvinte já pergunta. O Benes não vai ser vice, ele não topou ser candidato e Benes não está entre esses vices, até porque ele não se dispôs a ser vice. Se ele viesse a ser vice, é um grande nome, não para vice, para ser governador, para ser vice-governador, para ser presidente da República. Benes é o ex-presidente da FEMURNE, uma instituição do qual ele deu uma oxigenação enorme e que tornou ela uma instituição forte. Vice-governador Fábio Dantas, qual vai ser o papel de Mossoró e do prefeito Alisson nesse processo aí na sua pré-candidatura? Fundamental. A Alisson é do nosso partido, é um quadro excelente. Mas ele não veio para o lançamento da sua candidatura. Gasolina tá cara? Imagine que Alisson, um grande prefeito, com avaliação de 73%, que pode proporcionar um grande evento em Mossoró, que pode ser um novo alicerce de um segundo evento. Nós não iríamos gastar todos os cartuchos da primeira vez. Eu acho bonito porque todo mundo diz, faltou não sei quem, ninguém fala quem estava, né? Tinham lá 70 prefeitos, tinham lá lideranças de todo o estado, tinham lá vereadores, ex-vereadores, ex-deputados. E engraçado porque todos eles trazendo... eu não tenho estrutura de poder para atrair essas pessoas vieram porque acreditam no sentimento que escutam nas ruas. E Alisson veio representado pelo presidente da Câmara, pelos vereadores, mas nós não vamos gastar todos os cartuchos. Cada um desses apoios que forem sendo somados, cada um deles, ao longo dessa maratona de mais de 100 dias, vão ser cuidadosamente trabalhadas seus anúncios. Alisson vai votar conosco. Ele é do nosso partido. Ele é um espelho da nossa futura gestão. Então, certamente, ele tem que ser uma entrada triunfal. Isso já foi acertado com ele? Claro, ninguém deixa de conversar isso não. Agora, a Alisson tem todas as razões, possíveis e impossíveis, para abraçar a candidatura no momento certo, na hora certa. Qual é a estratégia para casar o voto com o candidato ao Senado, Rogério Marinho? O voto de Fábio casado com o de Rogério. O meu voto, diante das circunstâncias locais e também dos apoios. O voto das pessoas que estão conosco, 100% é com Rogério Marinho. Principalmente pelo trabalho que ele fez nos últimos 2 anos, com a chegada do Velho Chico ao Rio Grande do Norte, vocês não têm a dimensão disso aí. Se nós tivermos um governador integrado com as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós vamos criar o Cinturão das Águas. Nós vamos tornar o Rio Grande do Norte um berço, um celeiro que vai jorrar a agricultura em todos os recantos desse estado, que hoje não tem assistência técnica pela Emater. Sabe por quê? O diretor da Emater, César, é o mesmo diretor da época de Robson. É o mesmo PT. O governo anterior foi duramente combatido na gestão de Robson, porque o PT estava enraizado dentro do governo. César é um deles, está aí a Emater inoperante. Foi indicado por Fátima no governo Robson. Terminou sendo extinta funcionalmente, né? Porque ela não existe. A sociedade não tem mais uma parada, a Emater, se chegar no interior do meio-dia, não tem ninguém trabalhando. As regionais, não é porque as pessoas não querem trabalhar, não. É porque não tem nada para trabalhar, não tem gasolina no carro, não tem assistência técnica, os prefeitos é quem tem que dar. Então, é muito triste a situação. E também a escassez o mato toma conta dos prédios da Emater. Dentro da Emater. Só há 2 projetos em curso lá. Não tem nada de extensão rural, de assistência. Pouca coisa e de poucos recursos. Governador, o senhor, durante o lançamento da pré-candidatura, falou em estagnação e no pacto da mediocridade. Se o senhor fosse eleito hoje, qual era o rombo que seria imediato para estancar aqui no Estado? Olha, o Estado tem dívidas enormes. Por exemplo, se você for... Não estou falando só financeira, não. Se você for olhar a quantidade de estradas que nós não temos, como é que nós vamos fazer um desenvolvimento no Rio Grande do Norte sem estradas? Não gasta menos de 1 bilhão para fazer estradas. Então, esse seria o início? Não, eu estou dizendo que... Estou falando uma das áreas. Nós temos que investir muito na irrigação para trazer o desenvolvimento, para poder baixar o preço da feira, de quem está nos ouvindo agora. Então, isso é uma das coisas muito difíceis de se produzir em curto espaço de tempo sem investimentos. O Estado não tem poder financeiro que não seja dependente do governo federal. O que é que eu quero nos nossos próximos 4 anos? Diminuir a dependência do governo federal e aumentar o investimento para poder traduzir isso em resultados à sociedade. Eu não posso conceber, por exemplo, na área de saúde, eu não posso conceber que os hospitais que existem no Rio Grande do Norte não atendem um pronto-socorro de emergência. Por quê? Porque foi decidido que é obrigação dos municípios fazer isso aí. Mas o SUS é universal para estados, municípios e União. Aí a gente vê o cidadão chegar, por exemplo, num hospital, não, aqui é só maternidade. Sim, mas eu cheguei na porta de um hospital, eu preciso do socorro imediato. A porta fechada, o senhor está fazendo referência, né? E a porta fechada, a contra-referência no Valfredo Gugel, elas são genocídios com nossa população.
por exemplo, o setor da amputação, fechou-se o Rui Pereira. Na verdade, o Estado fechou muitos hospitais, né? Fechou diretamente o de Canguaretama de Angicos, o Rui Pereira, e indiretamente ele acabou com o Dioclésio e tornou, por exemplo, o Hospital de Santo Antônio, praticamente agora, nos últimos 2 meses, todas as ações pararam. Então, como é que nós vamos conceber uma melhoria na qualidade de vida do povo se o povo não pode ter o direito à saúde, universal à saúde? É muito difícil. Então, assim, eu tenho certeza que no nosso plano de governo, eu já falei isso há 4 anos, os hospitais vão se tornar portas de entrada de unidades de pronto atendimento. Por quê? Porque vai ter o financiamento para aquela porta de atendimento. Eu não posso dizer, vou botar uma porta de atendimento, e o dinheiro vai vir de onde? Vai vir exatamente do Ministério da Saúde, porque ele tem custeio para pronto atendimento. Ao lado da UPA, nós vamos colocar uma unidade dentro dos próprios hospitais que já existem, para cirurgias eletivas. Quem vão ser as pessoas que vão fazer as cirurgias eletivas? Todas elas vão ser serviços terceirizados. Por quê? Porque aquela cirurgia eletiva eu vou pagar por procedimento. Então, eu vou ter o profissional para fazer ela e vou receber o dinheiro do SUS. Um sistema de cooperativas. Não, pode ser cooperativa, mas pode ser diretamente com o próprio prestador de serviço, que é mais barato. Governador, a gente acaba de assistir hoje uma autorização da ANEEL, da Agência que Regula a Energia Elétrica, para o Rio Grande do Norte ter um reajuste de 20% na tarifa de energia. Enquanto o governo federal tirou a bandeira, a gente agora vai pagar 20% a mais. Quais os reflexos disso? Para o consumidor a gente já sabe, mas isso também traz uma receita maior para o estado do Rio Grande do Norte de ICMS, né? É isso que eu ia dizer. O governo, ele, ao conceder esse reajuste, a receita pública do estado vai crescer. Com certeza. E o que é que isso, no projeto Fábio Dantas, o que é que essa necessidade de se manter uma receita para pagar os serviços públicos, mas também de aliviar o bolso do consumidor, qual será um plano para executar quando o Robson, tudo isso? Quando eu fiz parte da transição do governo, para a entrada do governo Robson, eu tracei 54 medidas para o Rio Grande do Norte. Eu achava que eram medidas fundamentais, porque ela tinha o aspecto financeiro mensal e dos 8 anos. E no final de 8 anos, a gente teria um caixa de 8 bilhões, lógico que poderia ter gasto uma parte dele, e nós teríamos uma economia mensal de 170 milhões. Isso número por número, item por item. Isso é uma receita que para o governante é excelente, mas para o cidadão é cruel. Então a gente tem hoje, por exemplo, a gasolina, que quando sobe, o bolso do governo sobe também. Não, o ICMS do Estado, ele sempre tem aumentos segurou mensais. Bastante, porque esse aumento da gasolina e da energia e do gás, eles são o fator preponderante hoje para poder se manter a folha de pagamento do Rio Grande do Norte em dia. Por quê? Porque não se foram feitas as reformas. Eu continuo repetindo. O Rio Grande do Norte, Virginia, ele tem um crescimento de receitas da ordem de 600 milhões ao ano. E isso é muito. Mas nosso problema não é receita. Nosso problema é despesa. É exatamente o inverso. Vou dar um exemplo. O Rio Grande do Norte, ele tem uma arrecadação de ICMS, não sei agora no último ano, que eu não dei uma olhada, mas anteriormente, o Rio Grande do Norte era maior a receita do que a Paraíba. E tem uma coisa interessante. O maior gerador de receita de qualquer governo, seja ele municipal ou federal, ele é derivado de 83% do consumo. Significa que se eu tenho mais pessoas, eu tenho mais recursos. E a Paraíba tem 600 mil habitantes a mais que o Rio Grande do Norte. E lá arrecada menos que o Rio Grande do Norte. E por que lá é um estado saneado? Porque ao longo dos anos os governantes tiveram responsabilidade fiscal. Fazer as reformas. E fizeram reformas que eram necessárias. E sendo governo também de centro-esquerda ou de esquerda, sei lá. Mas assim, eles fizeram as reformas. E aqui parece que é um tabu, um medo dos governantes. Eu sempre tenho dito, eu não quero ser um governador eleito para passar 8 anos na governadoria se mantendo por conta da base política, não. Eu quero ser um governador de 4 anos, eu não vou disputar a reeleição. Eu não vou disputar em hipótese alguma. O senhor já está afirmando. Isso eu já decidi e vou registrar em cartório. Se eu for eleito e tiver aprovação de 100% dos eleitores, eu não vou disputar a reeleição. Aí você vai dizer, por quê? Porque eu acho que a minha contribuição de vida vai ser 4 anos. A minha missão de vida vão ser 4 anos. Eu não preciso de mais de 4. Eu até precisaria, eu acho que 5 anos era o ideal para fazer tudo o que eu sonho em fazer com o Rio Grande do Norte. Mas eu acho que em 4 anos eu vou deixar o Rio Grande do Norte no ponto para que o próximo governante seja melhor do que a minha gestão, muito. Mas você vai dizer, mas por quê? Porque eu não quero ser aquele político de sempre. Eu não quero tomar minhas decisões lá dependendo do que o segmento tal vai achar. Eu vou fazer o que é necessário para resguardar a sociedade e o futuro.
E eu não preciso passar mais 4 anos sem poder sair, sem poder ter uma vida social normal como eu tenho hoje, sem poder, porque quando a gente está na figura pública, a gente tem que não viver a nossa vida, viver a vida dos outros. E é isso que eu não quero, para mim, nem para... Então acho que 4 anos eu resolvo esse problema. Então o senhor não é candidato à reeleição, sendo eleito? Em hipótese alguma. Só dá um alô aqui pro pessoal do chat, que o pessoal está comentando Anota a data aqui, de hoje participando aí, bastante. já tá anotado. Já tá anotado, não se preocupe, tá aqui, ó. Fábio Dantas só, Bento Gente falando, Fábio Dantas só falou verdade, e a verdade dói. Alberto Cajueiro falando que foi Bolsonaro, que deixou a Folha em Dia. O Nunes Silva aqui falando, se anime, Fábio, chegou nosso Salvador. Muita gente tá gostando aqui da candidatura. Algumas pessoas aqui também falando sobre quem vai ser o vice, perguntando, muita gente perguntando. Fábio Dantas já disse que não vai dizer, que tem 80 nomes e vai guardar 800. Entre eles, 800. Júlio Pinheiro. Eu não estou filiado. Então, enfim, muita gente participando aqui, dando like e fazendo perguntas. Sem falar na Infelizmente não dá para fazer de todos. Viu? Sem falar só na classe política. Os 800 nomes que eu estou dizendo é porque toda hora no meu Instagram eu quero ser vice. Me bota como vice. Tem a possibilidade de ser algum vice de Mossoró? Olha, Mossoró ainda não debateu esse tema não, mas deve debater, com certeza daqui para lá vão surgir nomes. Mossoró é uma cidade importante. Né? Só para encerrar, a gente sabe que a campanha ela vai ter como foco principal e tema o servidor público do Estado. E o ouvinte lembra aqui que uma das vezes que o senhor assumiu o governo, o senhor enviou para a Assembleia um projeto que alterava a Previdência Social. Qual o projeto político que o senhor traça nesse momento para oferecer dentro dessa linha de reformas, de reestrutura da Previdência Pública? Eu não vou mentir. Certo. Tudo que eu vou fazer, o povo vai conhecer no projeto de governo. O senhor vai... Por exemplo, a reforma da Previdência. A que eu mandei não era 1/3 do que Fátima Bezerra fez. Ela taxou inativo, a minha não constava esse item. E ela não taxou inativo que ganhava muito, não. Ela taxou que ganhava R$1.000. Só não foi aprovado na Assembleia porque a deputada Cristiane, o deputado Gustavo Carvalho, Tomba, Galeno, Zé Dias, Getúlio Rego, enfim, a oposição, Coronel Azevedo, se uniram, Nelton Queiroz, e não deixaram. E aí fizeram uma negociação para ser acima de R$3.000. Porque senão o pobre coitado que ganhava, o salário mínimo estaria pagando aí 11%, R$1.000 e poucos, R$100 e poucos. Então, ela não teve essa misericórdia na hora de enviar. Mas quando era oposição, ela tocou fogo na Assembleia quando eu mandei esses projetos. Ela e um monte de pessoas sectárias lá. Ela foi contra o teto dos gastos públicos que eu mandei, ela fez 3 anos depois. O que é que ela conseguiu com isso? Primeiro, ela foi mais cruel com o servidor. E segundo, ela perdeu 2 anos. Se tivesse feito na hora que eu fiz, talvez a economia do Estado estivesse melhor. Não teria nem para aquele governo, seria para esse. Foi um dos motivos que Robson tirou, porque eu acredito que ele tirou, porque não ia causar impacto a curto prazo. Nós sempre pensamos a curto prazo, né? Então, vamos pensar. De fazer. Por exemplo, um projeto que eu mandei, que nunca tiveram coragem de abraçar, que eu acho que é o mais importante, é acabar com os supersalários. Aí ninguém fala nisso, porque tem medo de quem ganha muito. Eu não tenho medo de quem ganha muito, não. Eleito eu acho que quem ganha muito vai acabar com os supersalários? Eu vou acabar com o supersalário no primeiro dia de governo. A minha meta é o seguinte, meu primeiro projeto é colocar o salário do servidor, o salário do governador, o subteto do Rio Grande do Norte, vai ser o salário do governador. Mas o senhor sabe que esse super salário está na casta daqueles que estão nos tribunais. Não, mas aí eu não posso mexer com o judiciário e o legislativo. São super salários isso é para o executivo. Do executivo. Mas veja bem, eu não vou, para amanhã, o cara que ganha 36, 50 mil reais, está dizendo que eu vou reduzir o salário dele. Eu vou segurar o crescimento. E eles vão ter uma paciênciazinha, porque... Mas hoje já existe o abate-teto, né? Não, mas tem muita gente que não tem abate-teto, porque tem as indenizações, tem a diferença salarial, que tá fora tem do cálculo. Tem um monte de coisa, não é só isso não. O que é que eu quero com isso? Eu quero evitar o crescimento da folha. Aí amanhã, o ministro Supremo passa para 50 mil reais. Aí eles vão ganhar 50 mil. O que é que eu vou fazer? Segurar esse crescimento e a partir do 2º ano da nossa gestão, todos os servidores públicos do Rio Grande do Norte vão receber a previsão constitucional. Eu vou cumprir a Constituição de pagar a eles o reajuste anual a todos. Vou acabar com essa história de um ter 30%, outro ter 10%, outro ter 5%. Os sindicatos não vão gostar muito, não. Mas na hora que o ministro do Supremo tem um aumento, tem uma cascata imensa que chega até... Pronto. Mas se o subteto do executivo é o salário do governador, eles não vão aumentar. E uma curiosidade do ouvinte, por que não mexer nos altos salários do judiciário e do legislativo? Não tenho poder para isso. Não vou mentir, chegar aqui que vou fazer isso, porque eu não tenho poder para isso. O governador não tem como fazer isso aí. Isso aí é deles, é dentro do conjunto do orçamento deles.
8 horas e 51 minutos. Repita. 8h51, a conversa tá boa, mas o tempo é curto. Eu queria agradecer muito aqui a presença do pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, Fábio Dantas, aqui do Solidariedade. Muito obrigado por essa entrevista. Vamos ter outros. Eu que agradeço. Né? Eu que agradeço. Vai subir essas escadas muitas vezes para a gente conversar e conhecer as ideias, porque é conhecendo as propostas que cada um vai decidir. Com certeza. Vamos